eu nunca falei, assim, de me apresentar falando que eu sou filho de um ator. Eu sempre esperava que as pessoas falassem, pô, descobri. Tanto que isso até hoje, as pessoas descobrem, caramba, como que você nunca falou? Eu nunca tinha parado para pensar no processo. Que são coisas que a gente não para para pensar. Uma das coisas que eu mais falo quando eu falo sobre paternidade é aquele velho clichê do precisamos falar sobre isso. Que a gente não fala sobre muita coisa. Não tem essa parada de pai tá ajudando, sabe? Você nunca tá ajudando, você tá fazendo seu papel. Se existisse essa consciência, a gente não precisaria estar implorando por uma política pública sobre licença paternidade. O começo da pandemia foi o primeiro puerpério coletivo dos casais, que do nada se viram presos em casa, com bebês, com crianças, com filhos, sem saber como lidar com tudo. Mesmo que você ache que seu poder ou sua influência é pequena, você sempre tem algo na sua mão que você pode fazer. Olá, como você está? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao último episódio do ano da temporada 2020 do podcast Ao Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado pela sua companhia em mais um ano juntos neste espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. 2020 foi um ano de enormes desafios, muitos aprendizados e conquistas, como completar nosso primeiro ano de trajetória. E contar com a sua companhia foi fundamental. Nós, do Ao Masculina, agradecemos a você e esperamos seguir juntos por muitas temporadas. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Tenho certeza que você vai conhecer visões e vivências diversas das masculinidades que vão enriquecer muito seu olhar sobre o mundo ao seu redor. E em janeiro, teremos episódios especiais com os melhores momentos de 2020, divididos em 2 partes, com trechos selecionados de todas as conversas que tivemos nesta temporada. Está imperdível. E como você já sabe, também estamos nas redes. Então acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, @almasculina no Instagram e no Twitter, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, marque 5 pessoas nos nossos posts e leve Ao Masculina para mais gente. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu queria trazer uma apresentação sobre quem é ele. Vamos conferir aqui. Alguém gostaria de indicar alguém para ter essa conversa aqui comigo no Ao Masculina? Sem querer puxar o saco da família, eu vou recomendar um membro da minha família, que é o Felipe Pontual. Ele é marido da minha prima e ele tem um Instagram que se chama Sonhei Ser Pai. Também tem no Facebook, tem outras redes sociais. E é um projeto em que ele fala sobre paternidade, sobre o Martim, que é o filhinho dele, e da minha prima, que já deve ter 2, 3 anos. Então ele fala muito sobre paternidade, como é que é criar um homem nesses tempos, nesse século. E ele é um super comunicador, então acho que seria muito interessante trazer ele aqui. E hoje eu estou aqui, direto de São Paulo, para recebê-lo. Felipe Pontual, bem-vindo ao Masculina. Pô, Paulo, muito obrigado. Que honra estar aqui. Que gostoso já começar com esse trecho que eu ouvi ontem à noite. Enfim, cheguei a postar bastante hoje. Falei pro Tomás que eu me emocionei muito ouvindo essas palavras dele. Cara, muito bom. Já comecei. já me deu uma bela amaciada para começar o papo. Eu acho que é de onde a gente quer partir aqui sempre no Masculina. Partir de um lugar de confiança, de vulnerabilidade, de tranquilidade, de não performar o ter que a gente é demandado tanto e por tanto tempo, né, em tantas situações. E você que ainda não ouviu esse episódio, é o episódio 20 do Ao Masculina, traz 3 jovens incríveis. Foi o episódio comemorativo de 1 ano do Ao Masculina e o Tomás Novaes foi um dos participantes dessa conversa e indicou o Felipe. Como é que você gostaria de se apresentar? Meu nome é Felipe Pontual, eu tenho 33 anos, eu sou pai do Martim, de 2 anos e 11 meses, vai fazer 3 anos agora em janeiro. Enfim, sou um homem consciente de de toda a minha vida, de todos os meus privilégios, do meu lugar, e tento cada vez mais ser mais consciente sobre o meu papel, sobre até onde eu tenho que ir, e confiante, sempre com fé e esperança de que o nosso caminho é longo, a gente tem muito a trilhar, mas a gente está num caminho positivo hoje. Esse capítulo que você citou, o episódio da Ao Masculina com os garotos,
Foi uma coisa que eu ouvi esse fim de semana e esquentou muito o meu coração, assim, em termos de ouvir essa molecada falando. É uma geração que vem com uma consciência que a gente demorou ou demora, né, para alcançar. Acho que a gente está nesse caminho, sempre tentando alcançar, nunca chega, não tem fim essa busca. E eu acredito muito, cara, isso me enche de fé, me enche de esperança para que o futuro seja melhor para a sociedade, para os homens, para as mulheres, para todas as pessoas, independente, como você falou, equidade de gênero, étnico-racial, todas as frentes que a gente sabe que a gente tem que evoluir muito aí. E eu, de verdade, tenho fé. A gente fala muito de deixar um mundo melhor para os nossos filhos e meu dia a dia, tão importante quanto ou mais, é deixar um filho melhor também para esse mundo. É muito da busca que eu tenho com o Martim. Companheiro da Ana Júlia Novaes, que também trabalha com marketing, né? Ele que é profissional de marketing, atua na área esportiva, criador do blog Sonhei Ser Pai, filho do ator cearense Jorge Pontual e da Mônica, não é isso? E tem uma cadela chamada Inhotinha. Adorei o nome da sua cadela, gente. Eu acho que o Inhotinha agradece esse marketing gratuito, né? Para quem não conhece o Inhotim, em Minas Gerais, em Brumadinho, um espaço de cultura incrível. Tem uma relação com a música, corintiano, também teve uma relação com o esporte já desde muito novo. Ótima biografia, acho que você me descreveu muito mais completo do que eu mesmo falaria, já me trouxe todos os elementos aí. Sonhei Ser Pai é um projeto que desde que eu descobri, né, a gravidez da Ana Júlia, eu mergulhei nesse mundo de paternidade, parentalidade, venho escrevendo e dividindo meus relatos nesse blog, nesse canal. E eu queria saber quais foram as suas primeiras referências de masculinidades. Cara, minha primeira referência de masculinidade, claro, foi meu pai. Meus pais se separaram, eu era muito novo, eu tinha 2 para 3 anos. E meu pai foi morar no Rio, a vida dele, ele era muito novo, minha mãe era muito nova, os dois nessa fase de serem modelos, meu pai buscando a vida de ator, super novos, enfim, super inesperado. Depois dessa separação, meu pai foi morar no Rio, minha mãe ficou em São Paulo comigo, minha família toda do meu pai é Rio. Embora ele seja cearense, como você bem citou, a família inteira mora no Rio, e da minha mãe toda no interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, onde inclusive eu nasci. E eu sempre tive essa relação com ele à distância, sempre foi uma relação muito próxima, mas sempre morando a 500 quilômetros de distância, né, 5 horas de distância, de ponte aérea. Cara, lógico, na minha primeira infância, a minha mãe sempre foi, principalmente depois da separação, foi aquela relação de mãe que cuida e faz tudo sozinha. A gente viveu por um bom tempo nós dois só. Confesso que eu tenho poucas lembranças, as memórias que eu tenho de uma fase infantil minha são muito lembranças de memória, né? Aquelas memórias criadas, que de tanto você ouvir ou contar a história, você acaba criando essas lembranças. E minha mãe se casou novamente, quando eu tinha 4 para 5 anos, com o Guilherme, que foi meu padrasto por muitos anos, até eu já ter meus 20 aproximadamente. Então, de fato, eu sempre falei muito que eu tinha 2 pais, assim, sabe? Meu pai nunca deixou de ter essa relação de pai, de ter uma relação próxima de pai. Meu pai é muito novo, como você falou, ator, você conhece muito esse mundo, né? Você conhece bem como é que é esse mundo maluco da arte. E sempre foi um pai irmão para mim, assim, sempre foi muito amigo. Ele brincava muito quando era pequeno, né? De falar, pô, seu melhor amigo é seu pai, seu melhor amigo é seu pai. E de fato sempre foi. Trago isso como uma memória muito afetiva minha. E até hoje, assim, a gente às vezes tem conversas que eu falo, cara, parece que eu não tô falando com meu pai. Às vezes eu me sinto o pai, sabe? A gente tem umas conversas muito próximas, assim. E claro, também com o meu padrasto, com o Guilherme, eu vivi muitos anos. Então a família dele era como se fosse minha família. Eu brincava que eu era privilegiado, que eu tinha 3 avós, 3 avós, vários tios e tal. E rolou esse gap, né? Até ter minha mãe ter um novo companheiro. Eu era bem ciumento, pelo que ela conta, nessa fase de só nós dois. Eu era aquele moleque bem chato em casa, na fase de gostar de heróis. Filho único, né? Filho único. Chegava qualquer amigo dela em casa, eu já queria dar porrada, brincar de heróis, sabe? Essas coisas. Que hoje não tem nada a ver comigo, você vai ver, mas eu dou risada dela contando. Até que minha irmã nasceu. Minha irmã nasceu do segundo casamento, 7 anos de diferença de mim, a Júlia. Nessa montanha-russa aí familiar, eu fui tendo essas referências, né? Que eu guardo até hoje, com certeza. Já mencionou de cara isso, dos seus pais terem você muito jovens, né? Por volta dos 20 anos. E o fato do seu pai, nesse período em que você estava vindo ao mundo, ele também está sendo considerado galã de telenovelas, né? Ou seja, o quanto que isso interferiu no seu imaginário logo muito cedo e o que você ensinou para ele sobre ser pai e o que Martim te ensinou sobre ser pai? Era muito louco. Eu, quando era pequeno, era bastante tímido. Era uma criança muito tímida. Em várias situações, eu ainda sou, não digo tímido, mas mais reservado e tal.
mas quando eu era pequeno eu de fato era. E eu lembro muito das minhas memórias assim com meu pai. Eu ia pro Rio e aí era aquela coisa de, encontrar vários atores, encontrar gente famosa, atletas que eu gostava muito. E eu era muito tímido, assim, travava. Meu pai me levava na gravação de novela, eu adorava, que eu falava, putz, que legal esse mundo, mas ao mesmo tempo eu ficava travadão. Eu nunca falei, assim, de me apresentar falando que eu sou filho de um ator. Eu sempre esperava que as pessoas falassem, descobri, tanto que isso até hoje, as pessoas descobrem, caramba, como que você nunca falou? Como que você nunca me contou isso? Eu tava falando, putz, lógico que se eu tiver ocasião, eu me orgulho, o maior orgulho da minha vida, eu vou contar. Mas eu nunca fui o que puxei, sabe? Eu nunca usei isso pra nada, enfim. A primeira pergunta que todo mundo faz pra um filho de ator é, vai seguir os passos do seu pai? Então todo mundo que eu encontrava com ele era isso. E aí, já vai ser ator também? E na época eu falava, não. Eu lembro que depois de velho eu fui brincar com ele, falando, pai, agora acho que eu tô afim, hein? Vamos fazer um teste aí, ver se rola alguma coisa. Mas, enfim, não andou. E a minha paternidade, eu acho que ela é muito maluca, assim, porque meu pai, ele continua jovem. Acho que se você olhar as fotos dele atuais, ele é bastante jovem, embora ele tenha os seus 50 e poucos anos. Ele, cara, aparenta ainda ser bem jovem. Então as pessoas já não acreditavam que ele tinha um filho de 30 anos. Quando aparece com um bebê no colo, que ele é vô do Martim, aí dá pane na galera, assim. Fala, não é possível que você é vô. Eu falo pra ele, você devia usar isso mais a favor, pô. Você é vô e ainda tá inteiraço. E eu vejo que a minha paternidade mudou muito também pra ele em termos de... Eu acho que ele vendo também, né, minha relação com o Martim, eu me orgulho de ver que ele se orgulha. Tenho certeza que ele vê e ele fala isso pra mim. Eu acho que isso é muito importante também pra ele, ver esse tipo de relação que a gente tem. Ele com o Martim também tem um carinho muito grande. Ele segue no Rio, o Martim aqui em São Paulo. Mas os encontros são incríveis. O Martim adora o vovô Jorge. E o vovô Jorge adora o Martim e se amam. E pra mim, a paternidade nessa relação inteira, de eu pensar o que foi com meu pai, as relações que eu tenho próximas a mim, que eu vejo de pais e filhos. E pra mim, o nascimento do filho, assim, é uma mudança de perspectiva mesmo de vida, sabe? Eu acho que você muda muito todo o seu pensamento, todas as suas prioridades. O nome Sonhei Ser Pai, que eu tenho pro meu blog, não é à toa. Eu sempre sonhei ser pai. Eu tinha essa coisa do meu pai, de querer ser pai jovem. Eu tô com a Ana Júlia já há bastante tempo, a gente já tá 12 anos juntos. E desde que eu a conheci, eu já falava isso às vezes. Falava, eu quero ter filho logo. Queria ter filho jovem. Falava, não, quero ser pai igual meu pai. Jovem, molecão, físico inteiro, sabe? Claro que demorei muito mais do que eu esperava. Eu achei que eu ia chegar nos 30 já com todos os meus filhos. A partir do primeiro momento que eu soube o mergulho que a gente viveu juntos nesse mundo da maternidade, da gestação, do que é nascer, do que é conceber a vida de um filho, eu mudei muito, cara. Mudei minha masculinidade, eu mudei minhas referências, meus pensamentos sobre tudo. Isso criando um filho homem, né? Lógico que você cria um filho homem e uma mulher, você criar um ser, você começa a pensar muito no mundo que a gente tá, assim. E ainda mais hoje, né? Que a gente tá vivendo na pele um monte de vertente, evolução e desevolução e coisa que, cara, que a gente dá passo pra frente, dá passo pra trás. Esse ano, pandemia maluca, a gente teve N exemplos disso, pro bom e pro mal. Então é um dia a dia de novas perspectivas que a gente vai buscando e aprendendo, assim. Aprendizado a cada segundo. Me chamou muito a atenção, desde o início, o nome do seu blog, Sonhei Ser Pai. Por exemplo, eu nunca tive essa clareza. Eu nunca tive mesmo, assim. Eu acho que também por ser de uma família muito grande, eu acho que já tinha satisfeito isso na família em gerações e primos e tios anteriores, assim. Você percebe o turning point ou a virada para ter clareza disso, que é uma escolha de vida que não tem volta, né? É uma escolha de vida que não tem volta. E você sabe que eu converso muito com a Ana Júlia disso. Ela fala, caramba, que loucura a sua história, né? Tipo, os pais separados, depois um novo casamento da sua mãe, mas depois também uma nova separação, a sua relação com a sua mãe e tal. Em que momento se criou, sabe? Essa coisa de você querer ser pai, ou você querer criar essa família desde mais jovem e tal. Cara, eu não tenho um momento que me fez criar isso, eu não tenho uma situação que eu tenho clara na minha mente que me fez criar essa vontade. Era derivado muito da relação minha com meu pai mesmo. Era eu querer reviver isso estando no lugar de pai, sabe? Eu poder... Cara, não digo orientar, porque na verdade hoje o meu papel é deixar o Martim viver, deixar o Martim aprender. Mas é estar ali do lado, sabe? De uma vida sendo criada. Eu acho, é a coisa mais mágica do mundo, cara. E depois, eu nunca tinha parado pra pensar no processo, sabe? Que são coisas que a gente não para pra pensar. Uma das coisas que eu mais falo quando eu falo sobre paternidade é
aquele velho clichê do precisamos falar sobre isso. Que a gente não fala sobre muita coisa, né? Ser pai, ser mãe, gestar uma criança e tal, são assuntos que a gente realmente não fala. Eu nunca falei sobre isso na minha vida. Você só para pensar o que é você acompanhar uma gestação e um nascimento quando você vai ser pai. Você só se preocupa sobre o que é parto normal, o que é uma cesárea, ou o que são vários termos que envolvem esse processo, só quando você vai ser pai, porque a gente não está acostumado a falar antes. E isso me fez, de fato, aflorar muito nesse tema. Assim. Eu adoro falar sobre isso e eu vejo que ainda é um abismo, são muitos tabus, que eu mesmo que falava, sonhava ser pai, eu nunca falei sobre isso. Fui aprendendo isso tudo na marra, você vai aprendendo ali no meio da pressão. A primeira coisa que me veio à cabeça agora foi o homem cresce com o pressuposto de que a mulher tem um chip da maternidade, né? E de que ela naturalmente já vai se tornar uma mãe à medida que a gestação acontece. Né? Os homens não têm essa educação afetiva, esse olhar desde muito novo, né? As próprias brincadeiras de criança, para onde vai conduzindo o nosso olhar, educando a nossa forma de se relacionar com cuidar do outro, né? Talvez a gente comece a aprender isso, não sei, para mim veio muito através do esporte, através do teatro, através da relação com o bicho, né? Que você começa a olhar para o outro como um lugar de, nossa, eu me sinto responsável pelo bem disso, né? Pela manutenção disso. Aspas. Embora novos referenciais estejam surgindo na cultura pop, passamos do pai que não sabe trocar uma fralda à escala Rodrigo Hilbert de pai completo, a conversa ainda precisa partir do básico. Em um contexto de ausência paterna, seja física ou emocional, herança de uma paternidade baseada tão somente em procriar, prover e proteger, assumir as responsabilidades objetivas e demandas subjetivas que vêm com a consciência de que sim, o filho também é seu, continua a ser uma pendência para a maior parte dos homens. A resistência em usufruir até mesmo dos direitos garantidos por lei demonstra isso. Realizado em 7 países, incluindo o Brasil, o terceiro relatório Situação da Paternidade no Mundo, do Instituto Promundo, mostra que 82% dos pais brasileiros dizem que fariam qualquer coisa para se envolverem muito nas primeiras semanas e meses de cuidado com um filho ou uma filha. No entanto, apenas 32% dos trabalhadores brasileiros utilizam por completo 5 dias de licença paternidade legalmente previstos. Ao todo, 27% não tiram um dia sequer. Para além de políticas públicas e econômicas que estimulem a paternidade, um homem que tem apenas 5 dias de licença remunerada para ficar próximo à família que acabou de mudar para sempre, recebe indiretamente o recado de que o lugar dele não é ali. Uma mudança de cultura se faz necessária. Nesse sentido, um dos primeiros passos para os pais de hoje é justamente sair da sombra dos pais que eles tiveram. Consultor sênior de programas do Promundo e pai da Laura há menos de um ano, Luciano Ramos testemunha a prática no trabalho e também vive isso na pele. Eu não tive a presença do meu pai em todo o meu desenvolvimento, desde o meu nascimento. Essa sempre foi uma pauta difícil para mim e me fez não querer me conectar com a temática durante muitos anos. A naturalização e até a banalização da ausência paterna guarda em si, muitas vezes, a incapacidade que temos de lidar com toda a carga emocional que esta ausência significa. Meu pai não esteve presente no meu desenvolvimento e de minha irmã, já que somos gêmeos, por questões financeiras. A ausência dos pais pretos em muitas situações se conecta com racismo estrutural que tem vários desdobramentos na vida deste homem e, por consequência, na vida de seus filhos e suas filhas. Conseguir entender isso levou muito tempo e muitas análises. Eu tento fazer diferente. Sou presente integralmente na criação da minha filha. A ausência do meu pai me fez perceber o quanto era necessário estar presente na vida dela. Artigo Paternidades Possíveis, de Ismael dos Anjos, publicado no Elástico Oficial. Eu queria trazer alguns dados complementares aos dados abordados aqui no Aspas, que eu tirei lá do Sonhei em Ser Pai. 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no RG no Brasil, mais de 20 milhões de mães solos. 3 crianças são abusadas sexualmente a cada hora no Brasil. São 30 mil casos por ano, na qual 70% ocorrem dentro de casa, ou seja, já rompe totalmente com a máxima de que
um casal homoafetivo vai corromper ou ter uma educação que vá deturpar a vida e a visão dessa criança de mundo ou sobre a própria sexualidade. E o Brasil ocupa a 25ª posição no principal ranking de igualdade de gênero do mundo. Entre 25 países da América Latina, somos o 22º. Os dados revelam uma ausência desse pai, dessa paternidade enorme, ainda mais trazendo interseções, né, como raça e classe, né, como falou no próprio aspas, dos homens negros que às vezes não têm nem a opção a esses dias, né, de licença paternidade. Como é que foi esse momento para você? E o que você pensa de mudança nesse contexto, Felipe? Primeiro, eu sou super fã do trabalho do Ismael. Tenho o prazer de acompanhar, de já ter estado junto com ele em várias ações, vários eventos. Acompanhei muito empolgado também o episódio do bate-papo com ele. E, cara, esses dados, assim, a gente tem escancarado esses dados, né? Muitas vezes ainda não é suficiente, a gente ainda não tem consciência sobre isso. A gente está vivendo um momento esse ano de pandemia que essas coisas, de fato, aumentaram muito. A realidade ficou ainda mais dura para quem já vivia uma realidade dura. Se você pegar todos os índices nesses últimos meses de violência doméstica, de feminicídio e tal, os números são muito, muito tristes. E quando a gente fala da licença paternidade, né, é uma briga de duas linhas aí, que é entre a demanda de política pública, claro, que a gente enxerga que tem que ter uma iniciativa de política pública voltada para esse ponto, mas também de consciência, que até é o mais importante hoje. Acho que é o primeiro passo, né? Se existisse essa consciência, a gente não precisaria estar implorando por uma política pública sobre licença paternidade. Como homem, enxergando o nosso papel na sociedade, de homem e de pai, se a gente tivesse um pouco mais claro a importância de você estar presente na primeira infância do seu filho, de você... A preocupação não é só com o seu filho, mas só com a sua companheira, que, cara, ao ter o seu filho, ao parir uma criança, passa por um momento absurdamente delicado. O que tem de mágico o momento do nascimento do filho tem também de cruel para a mulher, entendeu? O puerpério, que é o período pós-nascimento ali, ele é muito duro, ele é uma revolução no corpo e na mente da mulher que, assim, ela precisa do cuidado que você daria para o seu filho, você tem que cuidar da sua companheira, etc. Então essa consciência, ela é um primeiro passo para mim essencial. Eu vivo muito essa discussão também no meu dia a dia, falando no meu trabalho, ou com a Ana Júlia, com a minha mulher também, ela vive muito isso, ela trabalha especificamente com experiência de colaborador numa grande empresa aqui, está envolvida em comitês de diversidade, comitês de inclusão, e fala diariamente sobre licença paternidade. Então é um assunto que está super em alta em casa sempre, e que de fato eu vou muito aprendendo. Quando eu comecei a falar no Sonho Ser Pai lá atrás, eu tive minha licença paternidade normal, né, de 5 dias. Na época eu era PJ, né, que foi contratado como empresa, então prestava serviço, não tinha aquela coisa de bater ponto, então foi aquele negócio, o Martim nasceu numa sexta, eu tive sábado e domingo, 5 dias, sábado e domingo, então vou tentar esses 9 aqui, né? Mas tinha algumas facilidades que a empresa me proporcionava, ou que eu tentava me proporcionar, trabalhava perto de casa, vinha almoçar, tentava ter um horário mais flexível possível. Mas é muito duro. Tem hoje algumas empresas parceiras de uma iniciativa do governo, tem até 20 dias, né, por lei. Poucas empresas. Mas a verdade é que 20 dias também, o 21º dia, ele continua sendo um recém-nascido, seu bebê, e a sua mulher continua super necessitada de todo o apoio do mundo. Então hoje muito se fala no mundo sobre a licença parental, né? Até porque a gente já não está mais falando sobre formato de família, sempre pai, mãe e filho. Como você falou, de casais homoafetivos, de todo tipo de família. Hoje não tem mais essa diferença. Eu já vi tenho visto casos muito interessantes em empresas que já aceitam, se são 2 mulheres tendo um filho, as 2 têm que ter a licença parental de 6 meses. Se são 2 homens tendo um filho, os 2 têm que ter a licença parental do tempo que for. Se for 6 meses, ótimo, mas hoje no Brasil a gente tenta achar essas referências, né? A gente tem empresas que têm se destacado no meio por causa dessas iniciativas, então de dar 6 meses para o homem, ou de criar uma licença parental, que já é uma tendência um pouco maior na Europa, e você divide os meses como você quiser. Mas ainda é a exceção da exceção. Tem exemplos aí de empresas que começaram a dar 40 dias ou mais meses e tal, que os homens não tiram. Os homens têm medo de ficar tanto tempo ausente. Eu acho que é a primeira vez que a gente sente o que a mulher sempre sente, né? O mercado de trabalho é muito cruel nesse sentido. E tem dados da pandemia também que são absurdamente cruéis, que as mulheres nunca perderam tanto emprego ou nunca deixaram de voltar para os seus empregos depois de ter um filho. Porque é muito duro você ficar 6 meses fora do seu trabalho. Coloca alguém no seu lugar e aí você volta, você já perdeu muita coisa.
Ele não consegue encarar o que a mulher sempre encarou e aí fica nessa, pô, tem 40 dias, vou tirar 2 semanas e já tá bom, já volto, pra não sentirem minha falta. É um desafio, assim, é um desafio de aprendizado 360, assim. Eu acho que é aquela empatia necessária do homem aprender, ter consciência disso, brigar pelo seu direito, e da empresa ou dos outros envolvidos terem também a consciência de que, cara, ele tá ali fazendo o papel dele como homem, como pai, na sociedade que a gente precisa. Ele não tá ali como um colaborador ausente da minha empresa, ele tá ali exercendo o papel dele de pai. E quando ele for voltar, seja daqui 20, daqui 4 meses ou 6 meses, ele vai voltar uma pessoa muito melhor. Não dá para chamar isso de benefício, isso é um direito mesmo que a gente deveria dar para que todo mundo viva essa experiência. Isso reverbere de uma maneira positiva para quem está oferecendo essa experiência. Muito se fala hoje em dia, né, de employer branding, que a gente fala employer experience, que é tipo você pensar na experiência do seu colaborador, não só do seu cliente. Porque a sua empresa tem que ser desejada, você tem que gostar, se orgulhar. As pessoas querem propósito hoje em dia, eu quero me orgulhar do que eu faço e aonde eu faço. E para isso a empresa tem que estar um pouco casada nos valores que eu acredito, né? Que é uma mudança latente, que é uma mudança, assim, cada vez mais necessária. Eu espero que a gente não ande mais para trás, agora é só evoluir. As marcas que ficam na gente nessa primeira infância, depois a gente gasta muita análise para quem teve essa oportunidade, esse privilégio de fazer, você vai descobrindo traços da sua personalidade que se formaram ainda num lugar de tamanha inconsciência nesses primeiros anos, né? Do toque do pai, do apoio do pai, da mãe, de entender que o que o pai faz dentro de casa ou pelo filho ainda tem um lugar de hipervalorização, né? Nossa, ele está com o bebê sozinho. E eu falo, meu Deus do céu, as mulheres não têm esse marketing, né? Elas fazem isso há milênios. E quando um homem vai para uma praça sozinho com o filho, ele é fogos de artifício, né? É muito real e muito triste, mas sabe aquele comentário de nossa, tá trocando bem fralda. Eu achava que era lenda, que não existia esse tipo de comentário. E existe muito. E aí você fala, cara, tipo, isso não é um elogio, sabe? Não é possível que isso ainda seja um elogio na sociedade de eu estar trocando fralda do meu filho. A gente tem essa visão de que a mulher nasce pronta para ser mãe, ou que a mulher já é mãe. Cara, isso é uma lenda também. Tipo, a Ana sempre fala que enquanto eu falava que sonhava ser pai, queria ser pai jovem, ela demorou anos para aflorar esse desejo, ou para ter vontade de ser mãe. Ou quando nasce, muitas vezes a mulher se questiona, de falar, eu não sirvo para ser mãe, sabe? É um dilema muito grande, é uma mudança muito grande. Isso não existe. Primeiro que não tem receita, segundo que muito menos estão preparadas. Tipo, ninguém está preparado. É um aprendizado gigantesco, além de que, cara, muitas vezes a mulher não quer ser mãe e tá tudo ótimo, sabe? Tipo, existe uma pressão da sociedade nesse outro lado, 30 e poucos anos ainda, e aí, não vai casar? Não vai ser mãe? Tá na hora, hein? Não, sabe? Esse papo até de ser pais mais jovens jovens era uma coisa, né, da geração dos nossos pais, assim. Hoje em dia é um pouco mais normal a molecada ter claro na cabeça, quero ser pai depois dos 33, 35. Tá tudo ótimo. E se não quiser ser pai e mãe também, tá tudo maravilhoso. É uma mega pressão da sociedade também que rola em todos esses... Não interessa o que você quiser. Exato. Vai ter a uma pressão. A sempre vai sofrer algum tipo de pressão, né? Exatamente. E você comentou do porpério da mãe, né, da mulher, e eu também já li alguns artigos falando que eu não sei se necessariamente seria o mesmo nome do porpério do homem, né, o porpério masculino, do pai. Como é que vocês lidavam com essa reestrutura da relação entre vocês dois com a chegada de um filho? É bastante difícil, assim, acho que mais do que nada, acho que nunca é tão necessário o companheirismo, né, que existe entre um casal, ou que é essencial que exista entre uma dupla de companheiros aí que esteja passando por esse momento. Pra gente foi tudo muito novo. Quando a gente soube da notícia, a gente mergulhou muito em roda de conversas, livros, filmes, cara, mergulhamos em tudo que é possível. A gente, de fato, viveu, assim, com muito prazer, assim, a gestação, porque foi um aprendizado diário. Mas tudo é mais difícil na prática. Depois que nasce, a rotina fica de ponta cabeça. Hoje eu tinha um pouquinho mais, mas eu tinha muito poucos amigos que estavam passando pelo mesmo momento ou já tinham passado. Dentre os meus amigos, eu era o primeiro a ter filho, a Ana Júlia também. Depois de ter filho, você busca pessoas que têm filho, né? Hoje, pô, você quer fazer um encontro, uma festa, você tá louco para achar amigos que têm um filho, para juntar as crianças e tal, porque os assuntos tomam conta das rodas. Você tá almoçando, você tá jantando, você tá tomando alguma coisa, você tá conversando sobre isso. Então você quer dividir a experiência. E é uma revolução dentro de casa, né, cara? A rotina vira de ponta cabeça, você não dorme mais, você tem que lidar com todos os tipos de palpite
possíveis do mundo exterior, que todo mundo sabe de tudo, e você vê que os palpites poucas vezes são assertivos e muitas vezes não tem nada a ver com o que acontece na prática. No 10º dia eu já estava trabalhando no escritório, você chega em casa, cansado, porque você não dormiu à noite, eu durante a noite sempre acordava para ficar com o Martim, trabalhava, chegava em casa, você tá cansado, e o primeiro pensamento que você tem é, mas eu trabalhei o dia inteiro, como assim você tá cansada pra caramba? E eu sempre falava isso, experimenta ficar. Depois que eu comecei a poder ficar com o Martim sozinho, já dava um descanso pra Ana Júlia e tal, aí você fala, não, quero voltar pro trabalho, porque de fato é muito cansativo, é muito prazeroso, mas é muito cansativo. Então você para de ter esse julgamento, né, esse pré-julgamento, você fala, a mulher fica em casa 6 meses com o filho, você acha que ela fica ali com ele no colo, no peito, mamando, assistindo série? É o contrário, é loucura. E você fica preocupado, tudo que acontece com o bebê você já acha que é grave. Essencial para mim dessa fase que eu guardo é essa empatia e esse companheirismo, assim, a parceria que a gente tem. Acho que você sai fortalecido mais do que nunca. Do puerpério que você falou, né? Eu ouvi uma frase uma vez que foi muito boa, que o começo da pandemia foi o primeiro puerpério coletivo dos casais, que do nada se viram presos em casa, com bebês, com crianças, com filhos, sem saber como lidar com tudo. Trabalhando, normal, até mais, com casa bagunçada, tendo que lidar com os afazeres da casa, com os filhos, tendo homeschooling ou não tendo homeschooling. E é uma loucura, cara. Nunca foi posto tão à prova, né? Essa nossa, cara, capacidade de saber dosar as coisas, saber entender, saber dividir. Não tem essa parada de pai tá ajudando, sabe? Você nunca tá ajudando, você tá fazendo seu papel. Seja trocando uma fralda, seja fazendo dormir, seja lavando a louça, seja arrumando a casa, seja fazendo o que for. E agora a gente tá vivendo, acho que o extremo disso, o nível hard da coisa, né? Porque é bebê, trabalho e casa bagunçada que você tem que lidar. Você vislumbra quais podem ser os impactos desse momento no futuro do Martim, por exemplo? O que os pais têm pensado sobre isso? Existe um ponto de preocupação muito grande, que é uma incógnita que ninguém sabe responder ainda, de qual vai ser esse impacto no futuro, quando a gente olhar para trás e pensar nas crianças e nos diferentes estágios, né, da vida da criança que passaram por isso. Eu considero que com o Martim, ele estava num limite de idade ali, não vou falar que foi tranquilo, mas eu acho que depois disso vai dificultando. Porque ele, 2 anos e pouco na pandemia, ainda é uma criança super dependente, não dá para deixar sozinho, não faz nada sozinho, então isso dificulta. Mas ao mesmo tempo, o ponto do homeschooling, para mim, é um desafio muito grande, cara. Você pegar, a não ser que seja já um adolescente, que tem um pouco mais de consciência, mas você pegar uma criança de 7 anos e, cara, do nada ela ter que entender que ela tem que ficar na frente do computador tendo uma aula, é muito difícil, cara. Recentemente a gente teve uma consulta do Martim, depois de muito tempo que ele não tinha ido na pandemia. E os médicos falam, né? Falam, cara, é uma incógnita pra gente o que vai acontecer. A gente está trabalhando para que seja o menor impacto possível, né? Já se discute muito a volta das escolas, porque já quão grande está sendo esse impacto das crianças isoladas. O Martim é pequeno, mas, cara, eu sinto isso, eu sinto. Ele sempre foi uma criança ele adorava, ele é pro berçário desde os 6 meses. Então ele adorava o relacionamento com outras crianças e tal, e do nada, tem uma parcela que é da idade, mas também para mim tem uma parcela de pandemia, de quarentena, isolamento, que do nada ele virou uma criança muito envergonhada. Sai comigo na rua e se esconde quando vê outra pessoa. O moço, papai, vem no meio das minhas pernas. Falo, cara, será que meu filho com 2 anos já tá sofrendo um tipo de fobia social, sabe? Que o isolamento traz. Por outro lado, eu não posso deixar de dizer, fui super privilegiado durante a quarentena, sou vizinho praticamente da minha mãe e da minha sogra, a gente mora tudo na mesma quadra, então eu tenho uma rede de apoio excelente, que também é um ponto essencial, né, nessa fase da primeira infância que a gente falou. Então, pra mim foi mágico demais, né, cara? Eu passei por uma fase com o Martim, eu tô passando por uma fase com o Martim que eu nunca sonhei passar. Eu tô há 9 meses com meu filho em casa, vendo coisas e vivendo coisas que eu nunca, sabe? Desde você tomar um café da manhã sem pressa, ele desfraudou comigo, sabe, no dia a dia, vendo cada evolução, coisas que, cara, no meu dia a dia normal, infelizmente, no nosso dia a dia normal de pai e mãe, a gente perde. E a gente acha natural perder, né? Talvez a gente esteja abrindo os olhos para muita coisa que é essencial, assim, eu não sei como a gente vai mudar isso ainda no futuro, mas eu espero muito que essa consciência possa mudar outra coisa no futuro. Tipo, são prioridades, mas, assim, sabe, você ter essa leveza em casa, você ter essa calma, essa não correria que a gente, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem essa loucura de mercado de trabalho e tal. Fala, tô vivendo coisas que, nesse aspecto, eu sei que vão marcar. Eu não tenho, como eu falei, não tenho memória da minha primeira infância, mas, cara, eu sei que mesmo ele não tendo, vai marcar a vida dele, sabe? A relação dele com a gente vai
vai ser muito mais mágica para o resto da vida pelo que a gente está vivendo hoje. Você tocou num ponto super importante, né? Da percepção dos privilégios, né? Porque você já mencionou a questão dos números absurdos e o crescimento do feminicídio, da violência doméstica nesse contexto, e perceber que, já que temos essa estrutura de privilégio, por que não olhar para os bônus que ela traz, como esse que você acabou de falar? Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Fábio, você vislumbra algum modelo ou você tem algum referencial hoje no Brasil de educação sexual para jovens ou para adolescentes que tenha um aspecto já pautado por um lugar menos influenciado das religiões ou do Estado? Existe esse lugar? Ou existe esse modelo de educação? Eu não consigo vislumbrar, embora eu não vislumbre neste momento, mas a gente saiba, por exemplo, da constituição de grupos organizados para novos modelos de educação. Você precisa romper, você precisa se insurgir, você precisa transgredir um modelo de educação que é um modelo de educação estritamente formal e que se dá dentro das escolas, especialmente em escolas, por exemplo, que tem exclusivamente o intuito de fazer com que seu filho ou sua filha ingressem em um processo seletivo vestibular, numa das melhores universidades, nas carreiras que eles querem, que são carreiras tradicionais e assim por diante. Modelos de educação a gente tem que criar a partir do quê? A partir desses avanços que a gente vai fazendo dentro do movimento político. Porque a política, ela é o exercício daquilo que vai fazer você chegar no bem comum. O bem comum é aquilo que você partilha dentro da sua comunidade, como referencial. Quando é que você atinge o bem comum? Quando você tem políticas públicas que são adequadas. Para você fazer isso, você precisa fazer uma transgressão, né? Você precisa desconstruir este modelo que é um modelo hegemônico. Então, quando você tem pais e mães que falam com filhos sobre educação sexual, quando você tem pais e mães que falam sobre o respeito à religião, a qualquer tipo de religião, sem que você precise impor ou sem que você precise penalizar, culpabilizar e assim por diante, você está fazendo o quê? Instituindo um novo modelo. A gente tem muitas organizações sociais, a gente tem muitos coletivos na periferia, muitos coletivos negros, trans, que vão educando crianças, jovens, para um novo modelo de inserção. Mas eu sou pessimista porque, ao mesmo tempo, você vê ataques frontais à educação e a esses modelos que são modelos transgressores que querem reafirmar uma caixa de costume do que é ser homem, do que é ser mulher, de como um homem deve ser educado, de como uma mulher deve ser educada. E isso vai fazer, por exemplo, com que a gente regrida ao invés de avançar. Mas há muitos modelos, especialmente modelos que não estão, de fato, ainda formalizados. Eu sempre gosto de pensar que nós temos avançado bastante em termos de discussões identitárias. Quem sou eu, a que grupo eu pertenço, o que eu vou fazer, o que eu quero requerer e assim por diante. Mas a gente não pode deixar de perceber que para cada avanço você também tem um retrocesso do ponto de vista legal, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, e você precisa tirar essas diferenças do campo político, porque você precisa tirar essas diferenças do campo educacional, então isso torna mais difícil. Mas do ponto de vista coletivo, muitas ações têm sido pensadas. Muitos autores têm se lançado, muitos intelectuais têm se mostrado em termos de teoria. Nós temos, do ponto de vista de muitas universidades e do ensino especialmente, lido autores e autoras latino-americanos. Então você diz, isso é um avanço, porque faz com que você questione o modelo universal. Embora você tenha falado de uma educação sexual, tudo isso vai reverberar numa norma. Por quê? Há uma norma dada pela heterossexualidade que ela vai dizer quem é, quem não é, quem pode ser, quem não pode ser. E todo aquele que não cumpre essa regra normativa vai ser excluído. Tudo isso vai incidir do ponto de vista do papel que o Estado vai exercer em relação a homens e mulheres. E daí reconhecer essas diferenças é uma coisa que tem sido feita. Você vai nas redes, você ouve falar sobre transexualidade em crianças, você ouve falar, por exemplo, em crianças LGBT, adolescentes, você ouve falar sobre uma linguagem masculina ou feminina, ou neutra, ou não binária, ou binária, e assim por diante. Os termos são muitos, as colocações são muitas. Então é importante a gente perceber que esses avanços existem, mas eles
Ainda são avanços que a todo momento, do ponto de vista formal, eles vêm sendo segurados aí. É o tal movimento pendular da história, né? Exato. Sempre quando tem um avanço, uma reação, vem uma contra-reação, Que é um como a pouco gente do está que vendo acontece com o movimento de em homens. relação aos avanços dos últimos anos ou décadas, né? Que é um pouco do que acontece com o movimento de homens. Um jornalista uma vez me perguntou, mas você acha que o avanço dos homens discutirem masculinidade diz respeito às redes sociais? Não. O avanço dos homens discutirem masculinidades diz respeito à luta das mulheres. Porque o que acontece? Cada vez que as mulheres vão às ruas reivindicar direitos, os homens são sacudidos. Porque ele diz, mas o que está acontecendo que elas estão na rua? A rua é um espaço masculino, a rua é um espaço para os homens. Qual é a alternativa que eles têm? Se repensar. E quando eles se repensam, ou eles aderem ao movimento em torno da equidade de gênero, ou eles vão recrudescer e dizer, não, isso é um absurdo, isso não pode, tal. Mas a gente tem que dar esses chacoalhões. Todas as crises que os homens viveram, as suas crises de identidade, foram dadas em momento que as mulheres estavam indo para a rua reivindicar direitos. Do ponto de vista histórico, foi isso. Então, o homem criou a guerra porque existiu uma crítica, especialmente entre americanos e europeus, de dizer o seguinte, os homens europeus estão ficando muito afeminados. E era um prazer, por exemplo, quando a guerra estourou, que os homens fossem para a guerra. A forma de mostrar a sua masculinidade era a forma de mostrar um espírito combativo. Então, os homens, eles se revêem quando as mulheres se movimentam. Eu queria saber de você qual que é a sua preocupação maior em relação à educação do Martim e se você tem algum receio de que ele sofra sendo um menino, um rapaz, um jovem fora do padrão imposto socialmente do que é ser um homem. Eu tento não me preocupar com essa visão, né, de fora, né? Ele vai seguir muito o meu caminho nesse sentido de, dessa busca pela consciência dos privilégios, né? Sou um homem branco, hétero, cis, tudo. Hoje eu tenho consciência desses meus privilégios. Eu não sei qual caminho ele vai seguir em várias partes da vida, mas a minha maior preocupação é justamente ele ter referências para ter essa liberdade. A gente fala muito sobre isso aqui, de como a gente abastece o dia a dia dele de referências de diversidade, de referências de inclusão, de diferentes tipos de formatos de família e de vida, etc. O que não é fácil, cara. Quando você busca materiais, aquele negócio, né, quando a gente fala de, o Martim é louco por livro, ele ama ler, assim, então ele fica sentado, brincando de livrinho, assim, faz parte do ritual dele à noite. E, cara, Inclusive, eu vi uma foto dele abraçado com o livro da Chimamanda, eu achei super moderno, gente. Eu falei, ele já está muito bem acompanhado. Exatamente, esse aqui tá de cabeceira aqui. E a gente quer que ele tenha acesso a esses tipos de arte que tragam essas diversidades para ele, sabe? Tá numa fase também que ele gosta muito de heróis. Então ele nem manja ainda, não gosta do lado heróico da coisa de briga e de salvar. Mas ele gosta dos heróis, das figuras. Então, cara, herói, você gosta de heróis? Você vai gostar do Homem-Aranha, gosta do Thor, gosta da Mulher Maravilha. Sempre buscar, sabe? E o Pantera Negra que ele ama. Mesma coisa os livros, de trazer personagens diversos que representem outras características que às vezes, nem sempre ele tem acesso ao dia a dia. Então a gente sabe, isso é um privilégio também, mas, a gente bota ele na escola. Como que eu acho uma escola onde eu sei que ele vai ter referências diversas, sabe? Que ele não vai ter, um monte de só amiguinhos parecidos com ele. Não, eu quero que ele tenha professores homens, que também é um tabu dentro da educação infantil, que sempre, na maioria das vezes, são professoras mulheres. Eu quero que ele tenha amigos de escola da maneira mais diversa possível. Então, acho que hoje a nossa grande preocupação é proporcionar isso para ele. Para que aí sim, dentro de toda essa cara que ele esteja ambientado com tudo isso, ele tenha liberdade para formar a vida dele, crenças dele. Eu acho que até hoje a gente tem focado muito nisso. E a minha ideia é que siga assim sempre, sabe? Você atua em duas áreas que têm grande influência no imaginário das masculinidades, que é a área esportiva e o marketing. Em especial, o esporte ainda hoje reforça uma masculinidade hegemônica bastante nociva. É um ambiente que pode educar muito sobre coletividade, como foi no meu caso, mas também tem preconceitos fortemente arraigados, como racismo, misoginia, homofobia, toda essa especulação que a gente vê, principalmente no futebol, sobre a orientação sexual dos jogadores, ou mesmo situações recentes, como jogadores de 2 times saírem de campo por conta de um ato racista de um bandeirinha, de um árbitro. E mesmo se reinventando nos últimos anos, a gente percebe que o marketing ainda tem muito que evoluir
em relação a essa diversidade, de olhar sobre as possibilidades de ser no mundo. Eu nem falo estritamente em relação às masculinidades. Como é que você, dentro desse universo, percebe tudo isso? Cara, é muito louco, mas é o que você falou mesmo. O mundo do marketing, ele é um mundo moderno, é um tema e uma vertente do mercado corporativo que não é tão antiga, então cresceu muito na última década, nas 2 últimas décadas, e por isso é muito moderno. Então, quando você pega o mercado de trabalho do marketing, da publicidade, é um mundo super moderno, super diverso e tal, mas ainda pena para aprender a falar com os públicos, assim, né? Da mesma forma que a gente ainda aprende a cada dia, as marcas ou todos os envolvidos no mercado são personas, tenta colocar sua personalidade nos seus valores, nos seus atos, seja você uma pessoa, seja você uma empresa. Hoje uma empresa, cara, tem que ter valor e tem que casar o seu discurso com o que você faz. Não adianta você aproveitar o Black Lives Matter para você postar a hashtag, sendo que no fim do dia você não tem nenhum colaborador preto, nenhuma iniciativa corporativa que você fale com outro tipo de público. Então, as pessoas têm sido muito mais exigentes nesse sentido, nessa cobrança, né? O que eu acho também que é um passo super importante. E o esporte, como você falou, cara, infelizmente ainda está muito distante mesmo. O esporte, principalmente quando você vai para o esporte profissional de alto rendimento, é um ambiente bastante preconceituoso, é um ambiente muito perigoso, né? Porque mexe com sonhos, então você tem aquela coisa de crianças que passam a viver do esporte, elas não viram esportistas depois de velhos, elas viram esportistas desde os 8, 10 anos, vai viver em clube, fica longe da família, é exposto a vários outros riscos que a gente vê sobrando casos de abusos, e é muito triste isso. E hoje a gente vive também essa dicotomia, essa discussão sobre até onde se mistura esporte e política, né? Se pode se misturar, se não deve se misturar. Puta, um cara que é atleta profissional, ele tem que se manifestar. Você vê, hoje a gente teve casos, cara, que até tem bastante a ver com o que eu faço, assim, nos esportes que eu trabalho, mas a gente viu o caso de atletas se colocando, se manifestando politicamente, e assim, assusta ver que muita gente ainda é contra, sabe? Seja um atleta, seja uma celebridade, um músico, elas não deveriam usar o alcance que elas têm para... Tudo bem, tem gente que acha que isso não é falar positivo, mas assim, para se manifestar, para colocar posições, para trazer diálogo, para trazer reflexões que as pessoas às vezes não têm acesso. Você falou muito bem a questão do pêndulo, eu gostei dessa de... Pô, às vezes quando a gente acha que tá indo, você começa a ver um monte de coisa legal acontecendo, coletivos funcionando e tal, ao mesmo tempo parece que cresce muito o outro lado, né? O contra tudo isso, e gente que quer ser mais, puxar pro outro lado, de falar, não, isso tudo tá errado, vamos voltar para a fórmula de sempre. São pessoas que não têm alcance, a grande maioria das pessoas não tem alcance, sabe? Não tá ouvindo a gente falar aqui. O público que está acostumado a falar sobre esses assuntos é ótimo, que a gente fala, a gente se entende, por mais que tenham posições, reafirmo aqui, eu respeito toda a posição, sou super aberto para discutir sobre todos os lados possíveis de qualquer assunto, mas desde que todo mundo tenha alcance para falar sobre isso, né? Tem alcance à informação, a poder entender um pouco melhor sobre o que está falando ou sobre o que está julgando, porque no final do dia muita gente não tem. Você me deu uma deixa para te fazer uma provocação. Você citou esse contexto, mas eu queria saber como é que você, Felipe, lida tendo toda essa consciência e essa maturidade que você está demonstrando para mim nessa conversa e toda a coerência que você tem para além dessa conversa no seu blog, na sua história familiar, na sua relação com a paternidade. Como é que você lida com uma estrutura, às vezes, perversa do trabalho? Dilemas éticos, os dilemas do assédio que existe dentro dessa área. O que você sente quando você depara com alguma questão, alguma barreira que vá contra seus princípios ou seus valores, ou você vê piadas misóginas, racistas e homofóbicas num contexto de trabalho? Paulo, esse ponto é muito bom. Tem uma coisa que eu acredito muito e que eu acho que é o principal ponto para qualquer pessoa que passa a viver esses temas que a gente tem conversado, que é você acreditar que, mesmo que você ache que seu poder ou sua influência é pequena, você sempre tem algo na sua mão que você pode fazer. Seja assim, por menor o círculo que você possa agir, influenciar, colocar para discussão, você pode. E eu vivo isso muito no dia a dia, assim, a gente conversa muito sobre isso em casa, na família, então, sabe, desde um jantar, você colocar um pouco desses conceitos, conversando com seus pais, com sua família e tal, pouco a pouco você vai fazendo essa diferença. Quando eu falo da minha vida no trabalho, não é diferente. Eu tenho, a sorte, e também eu sempre busquei isso, de poder falar que eu sempre trabalhei em lugares que eu acreditava
no que eu estava fazendo. Nunca tive que me sujeitar a um lugar que eu fale, cara, não dá para eu largar, porque, óbvio, como você falou, eu tenho que ganhar meu salário no fim do mês, mas eu sempre tive prazer de trabalhar em lugares que eu acreditava nos valores e tal, e que buscavam esse lado, né? O esporte, de fato, não só o esporte, como todo mercado, tem um lado ético muito, muito questionável, né? Já vi muita coisa acontecendo, seja no meu ambiente de trabalho, num bar com os meus amigos, num grupo de WhatsApp, o que eu puder colocar para trazer discussão, para falar, pô, gente, eu sou chato mesmo. Tem uns amigos meus que até, se estiverem assistindo, vão lembrar de algumas boas. Mas que eu falo, pô, tipo, ainda, sabe? Hoje rolou uma, tipo, de clube de futebol, discutindo no Twitter, depois um comentário super, super homofóbico. Aí você fala, pô, 2020, sabe? Tipo, e eu achei ótimo, porque nos grupos que eu tô, eu vi gente falando, falando, pô, sério, a essa altura acontecer isso? As empresas, para mim, elas têm vivido o que a gente tem vivido como pessoa na sociedade também nesse processo de desconstrução. Quem está no poder no final das empresas, obviamente, né? Falando do mercado como um todo, não de exemplos específicos, mas são pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, cara, não têm esse lado evoluído, elas estão se desconstruindo aos poucos, como eu, como você, como todos nós que estamos aprendendo. Então eu acredito muito nessa mudança do mercado. O mercado mudar, a evolução até um pouco mais lenta que a nossa, que já é lenta. Então a gente vai batalhando, cara. O meu papel não é só trabalhar com marketing esportivo dentro da marca. É também, cara, trazer esse lado, esse meu conhecimento pessoal que eu vou construindo a cada dia para o meu ambiente de trabalho, com certeza. Durante toda essa nossa conversa, teve um protagonista que foi o Martim. E eu queria saber quem que é o Felipe hoje. Como é que fica você, enquanto indivíduo, para além de todos esses papéis? Eu mergulho de ter conseguido manter todas as minhas frentes da vida, sabe? De equilibrar minha relação familiar, minha relação com a Ana Júlia, meu trabalho, que, cara, óbvio, tipo, é super importante o meu trabalho, o trabalho dela, tudo isso é importante. Mas ele, de fato, a perspectiva de tudo isso muda, assim, de futuro, sabe? Quando a gente está em casa, com todas as preocupações que acontecem, que rolam e tal, a gente olha, tipo, não tem nada melhor do que olhar, assim, para dentro de casa, sabe? Falar, meu, pode dar muita coisa errada ainda que eu tô seguro tendo eles do meu lado. O masculino toma os papéis com muito afinco, no lugar de performar, né? E você falou muito da paternidade, falou muito da sua parceria com a Ana Júlia, e às vezes a gente também vai se ocupando desses muitos papéis sociais, no bom sentido, e como é que fica a gente com a gente mesmo no meio disso tudo, além das demandas dos papéis que a gente assume, né? Cara, a paternidade é um outro lado também que me ensinou muito, que é o lado de deixar de ser protagonista, sabe? Ou de deixar de querer ser o protagonista, assim. Quem sou eu perto de tudo isso, sabe? E isso me trouxe uma parada de valorizar muito mais a força da mulher e o que é ser mulher. Claro que no meu caso, na figura da Ana Júlia, que eu passei a, tipo, sabe, a admirar muito mais do que eu já admirava, eu sempre fui fã mesmo dela. Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Parte da minha infância, nessa parte que eu falei pra você que eu era muito tímido, e eu realmente era bastante tímido, e não só pela timidez, eu sempre fui uma criança... Cara, eu sempre tive um lado sensível, posso dizer, talvez, bem forte, assim. Eu nunca me senti bem estando em ambientes muito... com aquele machismo muito aflorado, sabe? Eu fui machista a minha vida inteira, isso, cara, até hoje falo um monte de besteira e tento melhorar nesse sentido, mas eu nunca me senti bem. Então, quando eu tava, eu era moleque, sei lá, meu pai, jovem também, tava no ambiente com ele, com os pais dele, ou, tipo, primos mais velhos, ou aquele, sabe, ambiente com amigos, e ter aquela cobrança, sabe, aquela cobrança da masculinidade quando você é pequeno, de só querer falar de mulher, mas de um jeito meio pejorativo, de falar de, perder a virgindade, sei lá, 11 anos? Não, tem que perder a virgindade, vamos no não sei aonde pra perder a virgindade. Passei muito por isso, igual qualquer moleque, né, da cidade, mas eu nunca levei muito na boa, cara, eu nunca demonstrei isso, mas eu hoje, mais velho, eu vejo muito que isso talvez tenha impactado bastante no que eu sou hoje, porque eu nunca curti. Sempre me senti meio mal, isso me acanhava mais, me deixava mais tímido ainda, me travava um pouco, porque eu nunca gostava, sabe? Ria porque não conseguia confrontar, mas nunca gostei desse ambiente, que eu sei que ainda existe muito forte. E espero muito que com o Martinho, com as próximas gerações, ele seja cada vez menor, não exista, que ele não tenha que passar por essas cobranças. Mas foi sempre um tipo de cobrança que nunca gostei, cara.
Eu sempre fui um peixe fora d'água quando lidava com essas situações. Isso é um clássico, né? E hoje poder falar disso sem perder ponto no quesito masculinidade é muito bom. Cá entre nós, o que é o masculina pra você? A masculina, pra mim, cara, poder falar sobre ser homem, trazer conceitos e aprender conceitos e conhecer novos conceitos do que é ser homem, do que é exercer uma masculinidade mais consciente e acreditar que a gente está no caminho para isso mudar, sabe? Acreditar que esse papel está cada vez mais claro, que a gente pode se esforçar para que ele seja cada vez mais claro na sociedade e que a gente possa lutar para que as pessoas também tenham essa visão, não existe certo ou errado, mas que a gente possa remar junto aí para uma evolução, sabe? A masculina para mim é isso, a gente poder falar sobre isso e aprender cada dia mais. Cada dia mais a gente aprende. Escuta aqui. Dicas de livros, filmes, documentários, música, enfim, relacionado ao nosso tema e a conversa que tivemos aqui. Eu queria indicar um filme, na verdade, /série, que se chama O Começo da Vida. Tem no Netflix, tem no YouTube, são 2 filmes e também tem uma série de episódios que é mais fácil assistir. Fala sobre primeira infância, sobre criação de filhos, sobre parto. Vocês já viveram isso, vocês sabem muito bem como é que é e qual é toda essa magia. Eu acho que vale a pena. Para quem é pai, para quem é mãe e para quem não é também. É aquele papo da gente precisar falar mais sobre essas coisas, sobre a importância do papel da sociedade na primeira infância de uma pessoa. Outra série, vocês falaram recentemente aqui e eu queria reforçar, Paulo, porque eu sou apaixonado. Para mim, a melhor série que eu já vi se chama This Is Us. Eu sou fã incondicional dessa série. Também, cara. É rios de lágrima a cada episódio. Exato. E quando eu indico para amigos, às vezes eles falam, não, pô, não tô querendo chorar, não quero sofrer. Eu falo, cara, não é, juro que não é um choro triste, é choro de ser bonito, é emoção bonita, sabe? É igual. O que pega em você nessa série? Eu acho que ela é uma porrada, assim, uma bomba de referências de personalidades e diferentes personalidades e pessoas e reais, né? Que ali nenhuma receita de personalidade é perfeita. O próprio Jack, que é o pai da família, que, pô, é uma referência incrível, que você ama o cara como pai e tal, ele tem um lado também super mais difícil, né, como homem. Cara, eu acho que eu me apaixonei pela mini sociedade que existe ali, que a família ali é uma representação maravilhosa. E os papéis masculinos, né, como eles escancaram a questão da vulnerabilidade, Total. das fragilidades, danos que causa você não tratar das emoções, dos afetos, da saúde, a questão do alcoolismo, da ansiedade, do burnout, da pressão social pelo sucesso, né, que é muito típico americano e que, infelizmente, várias partes do mundo como adotou performar um lugar que, sem uma estrutura de Estado, às vezes, que não permite esse lugar para todo mundo, né? Exato. É legal porque ele vai brincando com o tempo, né? Então tem coisa lá no passado, coisa no futuro. E aí você vê os impactos mesmo das coisas, né? Como eles tratavam alguns temas na infância das crianças. E aí como isso reflete muito forte lá no fim. Cara, isso é muito louco. De fato, quando você começa a pensar por esse lado, você fala, caramba, essas coisas de fato, tudo tem uma explicação, parece, né? Livro. Você já falou da foto do Martim, mas é o livrinho aqui. Chimamanda, para educar crianças feministas, manifesto. Muito legal, a leitura mais fácil do mundo e traz princípios super interessantes, super fáceis sobre o feminismo, sobre a criação de crianças mais conscientes. E uma última, o documentário Amarelo do Emicida, que está na Netflix. Achei incrível, todo orgulhoso que tinha algumas pessoas que eu conhecia relacionadas. Lindo, cara, achei irado, é muito legal de ver, é um tributo à música, ao samba, ao rap, mas também à luta negra, ocupação do Teatro Municipal, é lindo, é muito bom, indico também para todo mundo assistir. Já roubou minha dica. Documentário Emicida, Amarelo, é tudo pra ontem. Acabou de estrear na Netflix, dirigido pelo Fred Ouro Preto. Mostra a gravação do show que ele fez em novembro do ano passado no Teatro Municipal de São Paulo. Mistura a historiografia da negritude brasileira, reparação histórica, análise sociológica, autobiografia. Falando assim, parece um documentário muito informativo, chato, mas eles fazem com uma maestria e uma leveza. E todo o pacote desse projeto Amarelo, que eu indiquei ao longo do ano, que para mim é o disco do ano, para mim, ele me sustentou em vários momentos da pandemia. Como disse o Spotify, 3 músicas do disco são as mais tocadas para mim esse ano. O disco Amarelo, o podcast Amarelo, e agora fechar o ano com esse documentário, mostra uma voz de lucidez, de falar de temas muito difíceis e complexos, mas uma perspectiva muito amorosa, para além das cicatrizes
das dores do povo brasileiro, do povo negro, mais especificamente, mostrar a potência dessa cultura, dessas pessoas e a riqueza que existe nesse país por meio dos seus artistas e de todas as influências que vão se amarrando umas nas outras, né? Eu tenho muito cuidado, às vezes aqui no Masculina, de indicar sempre algo brasileiro também, porque a gente se esquece que é muito fácil, às vezes, olhar alguma coisa de uma produção americana, europeia, porque existe um Estado que entende a cultura como parte essencial da formação de uma identidade, de uma sanidade nesse momento de pandemia, eu posso dizer assim, porque os livros, os filmes, a música têm sido companhia para muitas pessoas no mundo inteiro. Perceber que na Netflix, uma plataforma internacional, tem um documentário com essa grandeza é maravilhoso. E não posso deixar de indicar também o último episódio do podcast Mamilos, o 280, que pergunta assédio sexual, o que fazer. É um episódio incrível que aborda muitos dos fatos que tomaram a mídia recentemente, envolvendo grandes personalidades, trazendo pontos muito claros para você que trabalha numa empresa ou para você que é dono de uma empresa, como reagir e como lidar com a questão do assédio. E para nós, homens, ter a compreensão do que é assédio. Cantada é assédio, brincadeira, dependendo de qual é, e sem a licença da pessoa, é assédio. Ou seja, muitos dos atos que a gente comete, como a gente já falou aqui, né, Felipe, são atos de violência por ignorância. Mas informação temos para sair desse registro. É de baixar a guarda e escutar caladinho para poder perceber onde que você está errando aí, não só no seu mercado de trabalho, na sua área de trabalho, mas do seu entorno familiar, pessoal e afetivo. Querido, como é que faz para te achar nas redes? Minhas redes, Instagram, fe.al e Sonhei Ser Pai. Abertos a falar sobre tudo isso, com o maior prazer. Cada papo desse, é o maior aprendizado. Quanto mais a gente fala, mais a gente vai aprendendo, né? A gente vai percebendo, vai montando frases, vai percebendo que, cara, é aprendizado puro. Eu amo isso. Para mim, o grande barato do Alma Masculina é estar aprendendo o tempo todo. E quem você gostaria de indicar para estar aqui no Alma Masculina na próxima temporada? Eu pensei em indicar duas pessoas que eu acho que podem gerar papos muito legais, talvez um pouco diferentes, né? Até no caminho que o Alma Masculina tem trilhado. Um deles, Vitor Kivitz. Ele é um rapper aqui de São Paulo. Eu tive a honra de conhecê-lo, trabalhei com ele, depois virou meu amigo pessoal. Ele era um peixe fora d'água no ambiente de trabalho do marketing, porque a vida dele era essa, do rap, da música. Ele é filho do pastor Ed René Kivitz, mas que é uma figura extraordinária. Ele é um pastor da Igreja Batista, mas que ele tem uma visão incrível, ele questiona muita coisa da própria igreja. E o Vitão traz isso pro rap dele. Então ele enfrenta também muito questionamento do público do pai, que o pai dele é até famoso, mas faz isso com maestria, enfim, tem uma música muito boa, um pensamento muito bom nesses questionamentos. Ele, acho que geraria uma pauta muito interessante para vocês. E a segunda pessoa que eu queria indicar, que eu sou suspeito para falar, é o Paulo Novaes, é meu cunhado, músico. Mas pensando do lado da música mesmo, ele é uma alma masculina incrível, que eu acompanho desde pequeno. E ele hoje, depois de uma evolução incrível, ele faz parte dessa nova geração do MPB que a gente chama, né? Essa molecada que vem reinventando MPB, vem aparecendo muito, e ele sempre foi o caçula deles, todo mundo amava. E de um ano pra cá ele engoliu, assim, muita coisa, ele cresceu muito, tem se tornado um músico incrível, de uma poesia incrível. Reflete muito do que eu acredito também, a gente discute muito do que a gente tem falado aqui nas pautas da masculinidade, ele reflete no trabalho dele como músico. Eu acho que seria, no mínimo, vocês se conhecerem, seria muito interessante. Ficarei feliz de vê-los algum dia batendo um papo com você, e eu com certeza seguirei acompanhando todos esses papos, porque, cara, é uma aula. Ele também é autor da música que marcou a chegada do Martim, né? Sim, e não... Bom, aí para terminar, dando aquela notícia de encerramento linda, me perdoem se tiver algum amigo acompanhando que eu não tive tempo de contar, porque eu sou chato com essas coisas, gosto sempre de contar pessoalmente, sabe, fazer um evento das coisas e tal, mas a pandemia dificulta, né? Não quis ligar no WhatsApp para todo mundo. Ele fez a música do segundo também, para contar da segunda gravidez, que a gente recebeu a notícia há pouco, de veio um quarentener aí, um coroner, irmão ou irmã do Martim, ainda não sabemos, se a gente vai na emoção até o final, vamos descobrir na hora que chegar nas nossas mãos. E ele, ele acompanha tudo isso, assim, o Martim é louco pela música dele já, eu sou super fã, e de fato, o vídeo que você comentou talvez seja
a melhor recordação, o melhor registro que eu tenho dessa história toda, eu posso pôr aquele vídeo e falar, o que é sonhei ser pai? Toma aqui esse vídeo. Parabéns, Felipe. Obrigado, parabéns, Ana Júlia. Eu tô me sentindo um plantão do Jornal Nacional. Notícia exclusiva. Furo de reportagem, gente. Furo de reportagem atenção, família exclusiva. Pontual. Atenção, família Novaes. Vem aí o segundo ou a segunda cria deste casal maravilhoso. Desculpem, parabéns. amigos. Desculpem não, olha que canal privilegiado. É verdade, é verdade. Agora eu vou falar, ouçam todos o podcast, que por lá vai ter tem novidades incríveis. Em cada podcast, um furo de reportagem. Próximo lema do Al Masculina. Querido, muitíssimo obrigado. Obrigado por ter cedido o seu tempo, que eu sei que está muito precioso nesse momento, agora mais ainda sabendo dessa notícia. Te desejo saúde, sensibilidade, afeto, essa disponibilidade que você tem para a escuta, para o diálogo, para a compreensão dos próprios privilégios e para a ação a partir dessa consciência. Paulo, cara, eu sou pura gratidão hoje por esse tempo que a gente ficou aqui, aquela sensação de se deixasse a gente ficaria muito mais. Muito feliz, cara, de ter essa porta. Cada vez que eu posso falar sobre isso, eu aprendo muito, e isso é verdade. Tipo, vou falando e ouvindo e aprendo e me dá vontade de falar mais, sabe? De ver que as pessoas possam também ter essa porta de escuta para acompanhar essas discussões. Hoje meu dia acaba e amanhã começa com pura gratidão e felicidade de poder estar aqui dividindo esse momento com você, cara. Foi demais. Agradeço de novo ao Tomás pela indicação e por ter feito convergir essa energia aí. Tô puro afeto mesmo por todos. Nada por acaso, estamos encerrando a temporada 2020 com uma notícia maravilhosa, olha aí. Que honra estar nesse grupo. Que tal continuar essa conversa por meio do nosso site? Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna quinzenal no nosso blog. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe o Al Masculina nas redes. Você nos encontra em diversos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, entre outros, e no Facebook /Al Masculina Podcast e no Twitter e no Instagram @almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Felipe Pontual e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Tomás Novaes, Roberto Vogel, Adriana Corradi, Soraya Azevedo, e quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui e o Al Masculino é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original, gravação e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.